Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco no entendimento dos estudos das páginas do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro Senhor e Mestre. Esse livro eu estou trazendo para vocês, é o mesmo perfil dos livros que a gente já vem trabalhando, mas tem páginas que a gente não pode perder a oportunidade de rechear os nossos temas da manhã de domingo, para mim, e de qualquer horário do dia para vocês que estão nos ouvindo. Este aqui do livro Senhor e Mestre é o capítulo 16, que se chama Espaço Mental. Espaço mental. Reserva em ti espaço mental para o bem. Olha que interessante aqui, porque quando pensam em espaço mental, vocês vão lembrar da casa mental. Na casa mental, que o André Luiz já colocou para a gente lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, eu vou fazer apenas citações de coisas que a gente já fez aqui. O André Luiz coloca lá no capítulo 3, casa mental. O Martins Peralva fala no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 31, Comunhão Mental. Então, são coisas que a gente já vem trabalhando, tá? No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai falando para a gente da ação da vontade que vem a partir dessa perspectiva mental que a gente está estruturando no nosso dia a dia. Mas olha só, reserva em ti o espaço mental para o bem. Mas é interessante ele falar reserva em ti esse espaço para o bem, porque normalmente, o mal a gente já tem as nossas sintonias, dificuldades, transtornos, problemas, invigilâncias, a gente já tem. Imagina, quando ele pede para reservar, olha o tanto que é complexo a nossa estrutura íntima, a nossa estrutura mental relacionada a situações negativas. No dia a dia, gente. É no dia a dia. Eu não estou falando de gravidades, de perversidades. Eu não estou dizendo essas grandes criminalidades, não. No dia a dia, num movimentozinho de invigilância, a gente se envolve numa fofoca. No movimentozinho de invigilância, uma pessoa te traz uma notícia sobre o contexto atual do país e a gente já reserva para o negativo. A gente fala, mas é mesmo. E já começa a falar e criticar, e critica o político, critica um deputado, critica um empresário, critica um ministro. Gente, por que a gente está fazendo isso? Está em ressonância com o nosso estado íntimo. Aí ele pede, reserva. Um pedacinho. Vocês querem ver um exemplo simples? Todo mundo sabe, no contexto que nós estamos vivendo, nós estamos em verdadeira crise. Todo mundo sabe que nós estamos em crise. Tá claro? Estamos em crise econômica, crise política, crise social, crise emocional, relações familiares crisentas. A gente está em crise em todos os sentidos. A nossa relação espiritual nem se fala. Mas vamos trazer para o nosso contexto, só para vocês entenderem como que funciona essa preservação do espaço mental para o positivo. Aí vem alguém e fala para a gente da crise. Então, olha, é verdade, não vamos agravar a crise a partir daquele diálogo, tá? Vamos tirar, o que faz a crise são os caminhos tortuosos que a gente vai fazendo pela estrada. Então, vamos tirar o caminho tortuoso, eu vou tirar aqui o S e eu vou aproximar o E. E aí, a gente deixa de entrar na crise e começa a criar alternativa, criar soluções, criar movimentações, criar um diálogo saudável, criar pensamento positivo. Cria. O Brasil, trazendo para nós ainda, o Brasil, ele está em crise, É tudo que a gente precisava para nós sairmos da acomodação. Atenção, o povo brasileiro, ele é um povo extremamente trabalhador, extremamente batalhador, mas ele é acomodado, ele não é preguiçoso.
ele é acomodado. Está funcionando? Deixe estar. Por quê? Porque nós somos acomodados. A gente precisa de uma crise para sair da acomodação. Quando chega uma crise, não importa se ela é econômica, se ela é política, se ela é social, quando chega uma crise, a gente é obrigado a tirar o S da crise e somos obrigados a criar. Esse movimento de criatividade, esse movimento que a gente precisa exercer nas nossas relações, no nosso caso, só funciona quando estamos em crise. Aí o irmão José reserva um pedacinho do espaço mental para o bem, reserva. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Vamos começar a criar este movimento na nossa relação mental, na nossa relação emocional, no nosso movimento social? Vamos começar a criar. Parar de focar na crise, reserva para o bem. A gente já tem tanta coisa, tanto que quando as pessoas trazem ideias voltadas para o negativo, voltadas para a dificuldade, voltadas para o transtorno, para o problema, a gente sempre tem comentários para fazer. Quando traz o positivo, normalmente, ou a gente silencia, ou a gente já tem a crítica. Mas é a crítica maledicente. Por que nós não fundamentamos a criatividade? Reserva um espaço mental para o bem. Até que um dia a gente vai ter esse bem em amplitude no nosso estado íntimo. Tá claro? Então, imagine, é só o primeiro parágrafo. Reserve em ti espaço mental para o bem. Que de todas as formas, com ele te preocupes em todos os instantes. Reserve esse espaço. De todas as formas, passa a se preocupar com esse espaço em todos os instantes, ou seja, mantenha esse espaço. Eu costumo fazer uma proposta em diversos estudos que eu vou, eu peço às pessoas assim, faça um acordo consigo. Amanhã, você vai procurar, amanhã, não importa o dia que você esteja me ouvindo, amanhã, você vai procurar ficar o dia inteiro, sem se irritar com nada. O dia inteiro, quando você levantar, se tiver algum mal-estar no trânsito, se tiver algum mal-estar em casa, faça um pacto, um dia, sem se irritar. Olha a proposta que o irmão José está colocando para nós. Que, de todas as formas, com ele te preocupes, ou seja, com esse espaço mental te preocupes em todos os instantes. Se você fizer isso um dia sem se irritar, eu posso te dizer o seguinte, no outro dia, fique um dia sem se irritar, no outro você pode se irritar à vontade, e aí você vai e bota tudo para fora. Mas, se você conseguir ficar um dia, vai ser tão bom, mas tão bom, que no outro dia você vai continuar se esforçando. Sabe o que acontece? É essa preservação, essa preocupação que ele está dizendo para nós termos em todos os instantes com o espaço mental. Ou seja, mantermos o equilíbrio, mantermos a sintonia, vibrarmos positivamente, criarmos saudavelmente, tá? Todos os dias. Se a gente conseguir um dia sem se irritar, eu estou dando esse exemplo. Aquela pessoa que tem o hábito de comer fora de hora, qualquer hora, tudo que vai, belisca, toda hora vai lá, pega alguma coisa. Um dia tenha disciplina de se alimentar em horários determinados. No café da manhã, no almoço e no fim da tarde. E no fim da tarde, já que eu estou dizendo à noite, 3 refeições. E no meio, entre elas, uma alimentação leve, um iogurte, uma fruta, uma alimentação leve. Ou seja, você vai ter 5 refeições. Um dia. Se você fizer isso um dia, no outro, você preservar, é tão bom para a saúde. Um dia. Se você tiver o hábito de fazer fofoca, um dia sem fofoca. Nada, nem fofoca com o outro, nem fofoca mental. Um dia. No dia seguinte, gente, eu estou dando esses exemplos porque são simples. São exemplos que estão nos rodeando, ok?
A espontaneidade do gesto nobre é resultado de exercício laborioso da alma. A espontaneidade do gesto nobre, exercício laborioso. E agora nós não estamos dizendo aquela programação, não. Eu estou aqui agora, aqui tem uma programação. Eu sento, eu leio, eu lembro de algumas citações, eu trago para vocês as citações. Algumas eu lembro quando eu estou trazendo, mas aqui tem uma preparação. Mas, imagine, a proposta dele é que a gente tenha esse movimento espontaneamente. Espontaneamente. Você chegou em casa, vou pegar um exemplo da nossa casa. Você chegou em casa e você está vendo lá a pia com várias vasilhas, está sujo. Olha, não é de má vontade de quem está dentro de casa, é porque quem está dentro de casa também está cansado. E está tudo bem. Você está um pouco menos ou está mais confortável, ainda que você tenha trabalhado o dia inteiro, chega lá, o que custa? Vai lá na pia, olha, um detergentezinho, você limpa aquilo ali, enquanto você limpa, outra pessoa chega, começa a conversar com você, está tudo bem. Esse movimento espontâneo engrandece a alma, é o que ele está dizendo para nós aqui. Você viu que tem roupa lá no varal, tem outra pessoa que está dentro de casa e não fez, não precisa de criticar quem não fez, tira tudo, separa, dobra, coloca pronta para passar, ou talvez nem precise de passar, já está pronta para guardar. Essa espontaneidade é que ele está dizendo para nós, olha, a espontaneidade do gesto nobre é resultado de exercício laborioso da alma. Passou uma pessoa por você, pegou uma garrafinha de água, jogou na lixeira lá, só que bateu na lixeira e caiu no chão. Você está logo atrás, o que te custa? O que te custa? Eu não estou dizendo que você vai ter que sair varrendo a cidade, não. Tem os profissionais que já estão dedicados a essa causa, mas o que te custa? A pessoa passou, caiu, você já vê atrás dela, pega ali, joga ali dentro da lixeira, pronto, vida que segue. Qual o problema? É um gesto de espontaneidade, resultado laborioso da alma, porque para nós fazermos com que isso vire uma constância, é necessário que haja o trabalho íntimo. E aí a gente tem que se dispor a fazê-lo. Pensa no bem com frequência e procura materializá-lo. Pensa no bem com frequência e procura materializá-lo. Lembrem que o nosso tema se chama espaço mental. Se é para pensar no bem com frequência e materializar o bem, eu vou estar ocupando a minha mente com criatividades e não com crises. Pense no bem com frequência. Lembra a orientação de Jesus lá no Sermão da Montanha, em Mateus, que compreende os capítulos 5, 6 e 7, no capítulo 6, no versículo 22, ele coloca para nós, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lembram que ele faz essa colocação para nós? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ele já está dizendo para a gente que nós vamos caminhar na faixa vibratória que o nosso olhar estiver observando. Eu vou caminhar. Se eu olho tudo com indignação, com revolta, com tristeza, olha, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas olha, o próprio Cristo colocando, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, se eu vejo o negativo, eu já vou caminhar na faixa vibratória aonde eu vou emanar esses pensamentos, esses sentimentos, consequentemente, eu posso estar de cara boa, mas o meu estado íntimo está conturbado. Mas se eu começo a ver com sentimento de misericórdia, de resignação, de ajuda e autoajuda, se eu começo a ver oportunidades que eu posso ser generoso nas primeiras alternativas, gente, isso é muito rico. Eu aprendi com um senhor uma coisa muito interessante, que há um ano atrás, eu estava indo para a cidade de Porteirinha para fazer uma palestra. Porteirinha fica quase divisa com Bahia, fica mais ou menos 2 a 2 horas e meia depois de Montes Claros. Eu fui de carro para Montes Claros, dormi lá. No dia seguinte, saindo para Porteirinha, era o encerramento da Semana Espírita de Porteirinha. Tem mais de 15 anos que eu vou lá todos os domingos,
ou o terceiro ou quarto domingo do mês de agosto, para fazer o encerramento da Semana Espírita. Saí do hotel 15 para 7 da manhã, livre, trânsito livre, começou uma garoazinha fina, e aí na hora que eu estava saindo da cidade, em direção à Porteirinha, saindo de Montes Claros, eu fui ultrapassar um caminhão, o caminhão devia estar uns 30, e eu fui ultrapassar um caminhão, a pista estava livre. Na hora que eu fui ultrapassar, eu coloquei 40, 50, eu não passei disso. E estava garoando, eu fui ultrapassar o caminhão. Quando eu fui voltar para a minha pista, o carro rodou e ele patinou, ele rodou 2 vezes. Eu senti que o caminhão diminuiu, ele rodou 2 vezes, saiu da rodovia, ele atravessou a contramão da rodovia e bateu numa árvore. Enfim, essa árvore parou o carro. E ele atravessou, ele foi de ré. E aí bateu na traseira. Ok, eu desci do carro e tal, no meio ali daquela mata. Pararam algumas pessoas, daí a pouco parou uma caminhonete. Essa caminhonete, ela chegou, o cara chegou, ele já parou, ele falou, vamos tirar esse carro daqui. Ele falou assim, para onde o senhor está indo? Aí eu falei para ele, para onde eu estava. Ele falou, eu sou de lá, eu moro aqui pertinho, mas eu sou de lá. Você vai falar onde? Já começou a conversar comigo, já pegou uma corda na caminhonete dele, e a hora que eu fui abaixar para poder amarrar embaixo, ele falou, não abaixa não, só vai sujar sua roupa, que isso, só está indo fazer uma palestra. Eu falei assim, não, mas agora não sei se, não, é claro que vai dar. Então, o carro estava amassado atrás, não, se ele estiver rodando aqui, só vai, não sei o quê. Enfim, ele me ajudou e foi com a caminhonete dele lá e foi puxando. Depois que fizemos tudo, o carro estava em condições de ir. Eu peguei e perguntei para ele assim, deixa eu te dizer, o senhor já faz isso com frequência? Ele falou assim, essa área é muito caminhão daqui para a Bahia, e aqui sempre passa, escorreu óleo e tal. A primeira água que vem da chuvinha, essa garoa, ela é extremamente perigosa. Você vê como é que os motoristas de caminhão estão passando aqui? Mas motorista de carro e de outra região não sabe. Então, isso que aconteceu com você é muito frequente. Agora, eu vou te falar uma outra coisa. Olha o que esse senhor disse. Eu estou contando essa história só para chegar nesse ponto. Ele chegou para mim e falou assim, eu moro aqui, tem uma rocinha aqui, estou indo para lá. Quando eu estava lá embaixo, eu vi o seu carro rodando e vi que você atravessou, eu estava vendo pelo retrovisor. E aí eu fiz a volta e vim para poder te puxar. Porque todos os dias, quando eu saio da minha casa, eu peço a Deus que me dê uma oportunidade de ser útil. Todos os dias. Eu saio da minha casa, na minha oração, eu peço a Deus que me dê uma oportunidade de ser útil. Na hora que eu te vi rodando, eu falei, é Deus me respondendo. Eu falei, e Deus te responde assim, meu filho? Ele fala, todos os dias. Todos os dias. Ô, gente, quando esta pessoa, que nós não conversamos sobre religião, não falamos nada disso. Quando ele me fala que quando ele sai de casa, ele pede uma oportunidade, veja bem, pensa no bem com frequência e procura materializá-lo. Naquele momento, ao me ajudar, ele materializou o bem. Ele materializou na colocação que ele fez. Eu peço a Deus. E me ajudou, fui lá, fiz a palestra, atrasou, mas está tudo bem, cheguei lá, o auditório estava todo mundo esperando. Imagina vocês quantas oportunidades a gente tem no dia a dia, mesmo sem pedir a Deus. Eu peguei o exemplo dele porque isso eu não vou esquecer jamais. Todos os dias, ao sair de casa, eu peço a Deus que me dê uma oportunidade de ser útil. Não deixes passar um só dia em que não tenha sido útil, pelo menos uma vez. Esse parágrafo tem exatamente a ver com a colocação deste senhor para mim, que não conhece irmão José, tá? Pela simplicidade, pelo contexto, não tem esse movimento, mas ele intimamente está colocando em prática exatamente o que a gente está estudando aqui. E que, na maioria das vezes, a gente está no campo do estudo, da teoria. É difícil para nós. Tenha, pelo menos naquele dia, uma única vez a oportunidade de ser útil. Aí eu volto com o exemplo. Pode ser em casa? Pode ser na rua, em qualquer lugar. Uma vez. Tenha a oportunidade de ser útil.
E ele continua, a falta de solidariedade é também a falta de hábito. Vou voltar na passagem? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, na fala de Jesus. A falta de solidariedade é também a falta de hábito. Se nós fizermos isso por hábito, se fizermos isso por hábito, que é a colocação que o Emmanuel traz para a gente, a disciplina antecede a espontaneidade, vamos começar a fazer? Eu vou ter o hábito de fazer o bem, vou criar o hábito. Lá na frente, eu já não farei mais por disciplina, eu farei por espontaneidade. Tanto que Emmanuel diz assim, reconhecendo o mal que desencadeia em nós mesmos, entendamos que a disciplina antecede a espontaneidade. Reconhecendo a dificuldade que eu já tenho, eu preciso fazer por disciplina. Eu preciso fazer. Lá na frente eu não usarei mais a disciplina, eu já farei por espontaneidade. Que é o que ele coloca aqui, a falta de solidariedade é também falta de hábito. Imaginem vocês, pessoas hoje morrem de fome, morrem de frio, e eu afirmo para vocês que ninguém morre de absolutamente fome e frio. As pessoas morrem de falta de solidariedade. Porque se fôssemos solidários, ninguém morreria de fome ou de frio. Se fôssemos. Se ainda temos pessoas morrendo de fome ou de frio, é porque não somos completamente solidários. Ainda não nos envolvemos com o movimento de auxílio àqueles que estão em torno. Então, se nós fizermos, nós vamos criar o hábito. Lá na frente vira espontaneidade. Ninguém verdadeiramente ama sem que antes tenha aprendido a servir. Não adianta a gente dizer que ama se a gente não serve. Não serve a ninguém. Não faz nada de útil por alguém. Não tem como despertar o amor se eu não estou fazendo nada por ninguém. Amor é convívio. Eu posso verbalizar o amor? Posso. O André Luiz nos ensina isso, ele não fala disso? Ele fala, o amor na sua essência será aquilo que você fizer dele. Ele fala isso lá no livro Sinal Verde. Então, imaginem vocês, se porventura nós tivermos condições de fazer pequenos movimentos, pequenos, nós não vamos sair da terra anjos, não, gente. Não tenhamos essa pretensão. Mas só de sairmos daqui melhores do que o que a gente chegou, olha, o primeiro passo, ocupemos o espaço mental, que é o nosso tema, ocupemos o nosso espaço mental com coisas boas no nosso dia. Arranjemos um pequeno espaço. Já existe muita coisa negativa dentro de nós. Arranjemos um pequeno espaço. A proposta dele é essa. A partir daí, isso vai ganhando um movimento de expansão. A gente pode se expandir e expandir nos nossos relacionamentos esse movimento de bem-estar. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.